Estamos estudando o livro de Salmos, já há muito tempo. Começamos pelo fim e agora voltamos para o começo. E é interessante que o fim, ele é um pouco parecido com o começo, né? O fim, ele fala muito sobre a palavra de Deus, e agora o começo também já começa a falar sobre a palavra de Deus, e como esse jovem, como esse talvez adolescente que está começando a sua vida, como que é importante ele reconhecer e meditar na palavra de Deus dia e noite. Nós pensamos que a palavra de Deus é para velhos, para pessoas assim como eu, ou um pouquinho mais. Parece que tem teia de aranha, né? Até a Grazi, cadê a Grazi? Ela me encontrou ali, ela achou até uma poeira assim em mim, né? Ela falou, o pastor está empoeirado. Então nós temos uma ideia que parece que a palavra de Deus, Bíblia, religião, é coisa de velho. Nós que somos velhos, né? Eu, vocês não, vocês são tudo criançadinha ainda, né? Mas eu que sou mais, né, experiente na vida, tenho um DNA, né, data de nascimento antiga, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sofre um pouquinho, porque, puxa, eu podia ter feito diferente se eu tivesse aplicado esses princípios na minha vida. Então a palavra de Deus é para as crianças, é para os adolescentes, que ainda estão sobre o tutoriamento dos pais, e daqui a pouco vão tomar decisões pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração. Antigamente não era tão complicado como hoje. Hoje a coisa ficou muito mais complicada. Então a palavra de Deus são para eles adquirirem princípios, valores, não acreditarem em ficções e estabelecer a sua vida de acordo com essas ideias, para ser bem-sucedido e se tornarem pessoas felizes, bem-aventuradas. Nós estudamos o Salmo 1, que fala sobre a primazia da palavra na vida de qualquer pessoa, principalmente das crianças e aí adolescentes e jovens. Então por isso que o Deuteronômio 6 fala assim, as palavras que hoje te digo, né, a palavra que hoje te transmito, Deus então falando a respeito da nação dos pais, vocês a inculcarás a teus filhos, e falarás assentado, ao levantar, quando deitar, em todo e qualquer momento e oportunidade, né? Inculcar, colocar no coração, não deixar a criança por si só descobrir como que é a vida, porque ao descobrir o que é a vida, se não tiver valores, não tiver alicerce, ela vai escolher aquilo que inclina o coração, e aí será um desastre. Já a gente transmitindo, já é difícil. Imagine você deixar um jovem, um adolescente, uma criança entregue ao seu próprio caminho. Então, em primeiro lugar, o Salmo já começa, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E no capítulo 2, o Salmo 2, nós vimos a supremacia do Messias. Ele é supremo, não adianta um mundo rebelde que atrai todos os jovens, todos os adolescentes, lutarem contra o Senhor, proporem uma outra filosofia de vida. Não adianta, Deus é supremo, o Messias é supremo. Em terceiro, no Salmo 3, a gente viu como lutar, como desenvolver, então, um coração segundo o Senhor, né? Segundo Deus, aquilo que Deus falou a respeito de Davi. E do Salmo 3 até o 16, principalmente agora mais esse bloco do 3 ao 6, nós vemos os conflitos de Davi diante de uma rebelião. Ele foi convocado, foi eleito, foi chamado por Deus para ser rei da nação de Israel, unir as 10 tribos. Ele lutou com um exército pequeno, ele conseguiu vencer as tribos, mas ao mesmo tempo, em vez de subjugar, tornar essas 10 tribos rebeldes como escravos, não, ele uniu as 10 tribos e fez tornou a nação de Israel ser forte novamente. E estabeleceu, como Deus tinha determinado, Jerusalém para a adoração. E ele se alegrava todas as vezes que agora as 10 tribos, não mais rebeldes, não mais lutando, iradas uma com a outra, mas agora vinham voluntariamente nas 5 festas, principalmente nas 3 festas principais, ali para Jerusalém, para louvar e engrandecer
o nome do Senhor. Como isso agradava Davi e trazia para ele a satisfação de que valeu a pena, apesar dele ter que lutar, mas agora pacificar a nação de Israel. E as 12 tribos estavam ali, agora não mais com medo, mas com alegria de se encontrar e de abraçar aquelas pessoas que anteriormente eram inimigas. E no capítulo 3 de Salmo, então nós vemos que um dos filhos, aqui Davi olhava sempre com muito orgulho, ele era alto, forte, cabeludão, e muito, né, Davi falava, esse cara vai ser o rei no meu lugar, ele tem jeitão de rei, é líder. Mas Absalão não tinha cabeça, e aprontou muito, e pegou aquelas pessoas fiéis a Davi, e montou uma rebelião, e expulsou Davi do palácio, e passou a perseguir o seu próprio pai. Chegando a um ponto que nós vimos no Salmo 3, que pessoas falavam, não tem mais salvação para esse camarada aí, não tem mais jeito. As pessoas foram tão seduzidas por Absalão, que se voltaram totalmente contra Davi. E Davi tenta lutar consigo mesmo para não produzir mal no seu coração e entender o momento, aquela circunstância segundo a perspectiva de Deus. E ele até fala na semana passada, no último Salmos, ele mostra a situação, ele clama a Deus, ele mostra a angústia para Deus e dá uma palavra de exortação, de oportunidade, de graça, dizendo, até quando vocês vão fazer isso? O problema não é comigo, o problema é com Deus. E vocês estão lutando com Deus, isso é terrível para vocês, não vai terminar bem. Voltem-se, se arrependam. Então foi aquela oração da noite. Eles botando terror, caluniando, tentando cancelar Davi de todo e qualquer modo, fazendo com que Davi sumisse do mapa, com que as pessoas não se lembrassem mais dele. E Davi fala, por que vocês difamam tanto a mim? Por que vocês acabam com a minha reputação? Até quando vocês vão fazer esse mal contra vocês mesmos? Vocês estão armando uma arapuca, uma armadilha contra si mesmos. Vocês vão ter que encontrar-se com Deus. Vocês estão contra os planos de Deus. E Davi termina dizendo no salmo anterior, eu deito e logo pego no sono. Porque o problema não é comigo, o problema é com Deus. O que mais vocês podem fazer comigo, além de destruir minha reputação, é matar o meu corpo. Essa é a última coisa que falta vocês fazerem para me cancelarem. A ideia da cultura do cancelamento. Só falta isso. Mas é o máximo que vocês podem fazer comigo. Porque eu estou com Deus. Deus me escolheu. Eu fui justificado por Deus. Estarei para sempre com Deus. Agora, o destino de vocês lutando contra Deus, talvez vocês tenham sucesso agora, mas futuramente vocês vão ter que prestar contas e o destino será muito sofrimento. Deus vai os cancelar. No Salmo 4 mostra Davi à noite deitando e dormindo, logo dormindo, porque Deus era a segurança dele, Deus era o escudo dele. E ele entregou esse Salmo 4 como uma oração para Deus, a oração da noite. E ele acorda no outro dia, a oração da manhã, e a situação tinha melhorado? Ele orou no dia anterior, mas ele acorda e a oração, o momento, o que está acontecendo lá fora, piorou. Na angústia você consegue falar, você consegue expressar, você fala palavras, mas agora, nesse salmo, no Salmo 5, já não existem palavras. O Salmo 5 vai falar para nós do declínio por causa da cultura do declínio, o gemido por causa da cultura do declínio. As coisas meio confusas, né? Gemido por causa da cultura do declínio. Na semana passada nós falamos a angústia por causa da cultura do cancelamento. Os termos que a gente não está acostumado a usar. Mas eu usei algo que é de fora,
que é uma coisa comum, né? Foi o tema do ano passado, que nossa sociedade está vivendo, e vocês estão percebendo, nós não podemos expressar qualquer opinião, e de repente opinião com valores, que logo vem pessoas tentando cancelar a nossa atuação, a nossa pessoa, e isso traz angústia. Nós não podemos mais expressar nem opinião. Não existe possibilidade de você ter um pensamento contrário, até um pensamento reacionário. Isto é, vocês estão querendo impor algo que é errado, e você fala, por esse caminho não vai. Então eles removem, eles cancelam todo obstáculo que está impedindo de se implantar a quebra de valores, de princípios. É a cultura do cancelamento. Davi viveu isso na noite, ele orou para Deus sobre isso, e na manhã seguinte ele vai encontrar uma situação um pouco pior. Tem o autor, só para a gente introduzir, ele é lá da região da Inglaterra, eu nunca ouvi falar dele, mas é um tal de Theodore Dunkley. É isso aí. Theo é Deus, não sei se ele é cristão, não sei, mas ele é uma pessoa que escapou da mediocridade da sociedade e conseguiu enxergar o que realmente está acontecendo. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Olhar com olhos críticos, mas olhos de verdade. Uma filosofia verdadeira sobre o que está acontecendo. Pessoas que não são levadas pelo modismo, pela onda, pela maré. E ele escreveu um livro, o desenho da capa do livro é esse desenho aqui. E o título do livro é Não com um estrondo, mas com um gemido. Sinceramente, eu não entendi porque ele falou isso. Eu teria que ler o livro, mas dá para a gente pegar um pouquinho o que ele queria dizer. Então, não sei se vocês estão percebendo as frutas aqui. Elas estão boas e vão, de repente, declinando a sua qualidade até chegar a última aqui, que já não presta para nada. Então, a ideia de um declínio de qualidade. E ele fala o seguinte, uma resenha desse livro é o seguinte: problemas sociais tais como criminalidades, delinquência juvenil. Vocês sabem que delinquência juvenil são comportamentos de delinquente, de destruição, de maldades. Então o jovem hoje, ele está livre, ele sai de casa e sai para aprontar. Aqui no Japão é muito tranquilo comparado ao Brasil. 7 horas da noite você não consegue sair por nenhuma viela, qualquer lugar aí que tem essa delinquência juvenil. Jovens, adolescentes, soltos, para lá e para cá, assaltando. No Rio de Janeiro, muitas vezes tem câmeras assim que focalizam. Jovens, adolescentes assim, andando, de repente pegam, rouba o celular aqui, rouba ali, e policial vê e muitas vezes não faz nada. Então, olha o que ele fala. Problemas sociais, tais como criminalidade, delinquência juvenil, desestruturação moral. Isso não existe mais moral, não existe mais o que é certo e errado. E a inércia o Estado está ali, parado. Não faz, tipo, o rapazinho assalta um celular, o soldado, assaltou. Então, existe uma inércia do governo, das autoridades, frente a um problema que, longe de mitigar, longe de acabar, ou até eliminar, o próprio Estado alimenta. Tudo aquilo que existe de influência, na sociedade, Estado. Quando fala Estado aqui, é tudo aquilo que exerce influência, a parte da educação, mídia social, esses youtubers que tem hoje em dia, as mídias, televisão, rádio, a educação, tudo aquilo que influencia e forma a cultura. Em vez, se critica, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é simplesmente notícia para ganhar dinheiro, mas não existe nenhum esforço, há uma inércia. Não existe nenhum esforço para tomar providências para que isso acabe, desde a raiz. E não somente isso, muitas vezes há um incentivo do próprio Estado, de própria autoridade. Então, o Estado criando leis, favorecendo o mal, protegendo o mal, para que aconteça, ou depois que aconteça ainda beneficiando, e se alguém é contra, é preconceituoso, é intolerante. E olha só,
O que é isso, cultura do declínio? É o declínio da cultura, dos costumes, do comportamento em geral das pessoas e da política. É um declínio. Se nós pegarmos, talvez, debates políticos de 30 anos atrás, existiam valores morais que governavam, que conduziam as pessoas. Hoje não. É o declínio da cultura e da política e a consequente transformação da sociedade num purgatório para as pessoas de bem. Eu estou usando a palavra que ele usou. Não quer dizer que eu acredito em purgatório. Purgatório foi uma invenção, né, para dar um jeitinho, até é o declínio, né? Então, já que as pessoas não conseguem, estão tão mal, se dá tão mal, está indo para o inferno, então vamos inventar um meio de campo ali para de repente ter uma outra oportunidade. Então a ideia é de você chegar num lugar, um limbo, um purgatório, onde você vai ficar purgando os seus pecados. É um grande sofrimento. Você vai passar por um momento, não sei quanto tempo, até que você então esteja pronto para entrar na presença de Deus. Então é um lugar de sofrimento, que aqueles aguentam e suportam, conseguem entrar na eternidade com Deus. Essa é, em resumo, a ideia do purgatório. Mas o que o texto está falando aqui é que a sociedade, o declínio da cultura e da política e a consequente transformação da sociedade num purgatório. Nós estamos vivendo, toda pessoa de bem hoje vive na sociedade como se fosse um purgatório. Antigamente, quem sofria era a pessoa de mau caráter, que não tinha moral. Ela recebia intolerância da sociedade, ela era difamada. Jesus viveu numa época em que pessoas que tinham qualquer probleminha eram rejeitadas da sociedade. Isso vigorou até um pouco tempo. Hoje não. Hoje são os influencers. Essas pessoas com baixa moral, elas são aquelas que influenciam os nossos adolescentes, as nossas crianças, e entram lá dentro da sua casa e gastam mais tempo com os nossos filhos do que os próprios professores, do que nós mesmos. Então nós vivemos hoje, tentar viver uma vida de bem, é um sofrimento. Parece que estamos num purgatório. E se a gente fala, não concordo, vem a cultura do cancelamento. Então, Davi está enfrentando algo semelhante. E no Salmo 5 nós vamos descobrir a forma com que Davi tratou, é como tratar o gemido, esse sofrimento como se fosse um purgatório, derivado dessa cultura do declínio. Isto é, nós temos que seguir em frente. E dá-se um nome para isso: progressivismo. Os progressistas. Então qualquer pessoa que tem essa linha de ida para esse lugar, para essa transformação da sociedade, então é o progressivismo. Nós estamos em progresso. A ideia de cada um é dono do seu nariz, faz o que bem quer, não tem que prestar contas a ninguém. E o Estado está aqui para promover o nosso bem-estar em agir dessa forma. Como tratar o gemido? Nós que tentamos ser pessoas de bem, queremos uma sociedade livre, sadia, que os nossos filhos sejam sadios, nós gememos, nós estamos gemendo. Era aquilo que Davi experimentava. Então como tratar esse gemido diante da cultura do declínio? Vamos ver esse gemido, como Davi expressa esse gemido. Versículo 1. Ele chega para Deus de manhã e ele fala: ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Davi colocou em palavras aqui, mas gemidos não contêm palavras. São grunhidos. Estamos aqui entre adultos, né? Mas eu, quando estava trabalhando nessa mensagem, estava querendo buscar uma foto, igual essa foto ali, e coloquei no Google gemido. Não saiu boas fotos, não. Vocês sabem por quê? Aí tive que procurar angústia, então achei essa foto aqui. Mas a ideia é que, enquanto angústia, você consegue expressar o que você está sentindo. O gemido já não. É urro, é grito, é aquela dor, você não consegue falar, parece que está tudo travado. Davi coloca em palavras, mas o que ele fala aqui é o que ele estava sentindo. Ele estava gemendo.
Ele fala no versículo 2: atende ao meu clamor por socorro, Deus, meu Rei e meu Deus. Olha que coisa interessante, como tratar o gemido diante do sofrimento, dessa queda moral que nós enfrentamos. É ter a convicção de que nós temos, que o Senhor é o meu Rei e meu Deus. Nós temos esperanças quando de repente um político, um candidato se levanta e faz propostas. Agora vai! Podemos ter até uma certa esperança de alguma melhora. Mas a sociedade está tão armada com mudanças que quebrem essa onda do declínio, que essa pessoa ela é absorvida, ela é corroída, e nós sofremos. Ou a pessoa então engana as pessoas de bem por um tempo e de repente mostra o que realmente ela é e como ela estava. Davi mostra que a única solução, o único socorro, a única pessoa que pode nos trazer liberdade desse gemido é Deus como Rei e Senhor. É só nele que nós podemos ter esperança. E é interessante que Davi, além de falar meu Rei, meu Deus, ele expressa novamente essa confiança, pois é somente a ti que oro. Somente em Deus ele espera resultados. Somente em Deus ele confia. Somente em Deus ele tem esperança. Somente em Deus ele deposita o seu coração. Ele não acredita nem nele, nem em qualquer amigo, nem qualquer companheiro, nem qualquer rei que ele tenha uma outra nação que ele possa ter aliança. Não, ele acredita que somente Deus é o seu Rei, é o seu Deus, e só a ele ora, ele deposita a confiança e ele pede, porque somente em Deus nós vamos ter a solução para esse problema. E ele fala então, versículo 3: escuta a minha voz logo cedo. Primeira coisa que ele levanta, ele não pensa em outra coisa. O problema está ali, mas antes dele refletir sobre o problema, ele vai até Deus. Escuta a minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. É interessante que na língua original, na sua tradução bíblica, pode estar assim: de manhã apresento a minha oração e fico confiante, fico esperando. Na minha aqui, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Na língua original não tem os pedidos, meus pedidos, e não tem oração. Vigiarei, eu ficarei lá, esperarei lá, estarei lá. A ideia aqui é que toda manhã eu me apresento diante do Senhor e fico à espera. Essa palavra apresento aqui é a mesma palavra usada para quando o sacerdote entregava sacrifício. Ele apresentava diante do altar, ele colocava ali diante do altar aquele animal como sacrifício. É a mesma palavra que Paulo em Romanos 12 fala assim: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável. Nós nos apresentamos. Isto é, chegar lá e ficar lá como se fosse um sacrifício. Agora, a partir de agora, não pertenço mais a mim. Está entregue ao Senhor. Agora o Senhor usa a minha vida. Eu me coloco diante do Senhor. Então Davi não somente espera uma resposta, mas ele coloca ali à disposição de Deus, para Deus fazer o que ele bem entende. Não há outro caminho, não há outra solução para nós enfrentarmos a cultura do declínio se nós não entregarmos a nossa vida como sacrifício. Foi isso que Jesus fez. Deus apresentou Jesus, colocou Jesus no altar do sacrifício. E somente tendo feito isso é que pôde ter resultados de salvação. Então Davi não está só apresentando os pedidos, ele se coloca diante de Deus e fica ali, esperando o que Deus pode fazer com ele. Por que esse gemido? Por que Davi chegou a esse ponto?
Vamos ver, os Salmos ele é assim, ele tem o gemido de Davi, daí ele vai mostrar quem é Deus, daí ele vai mostrar como que está a situação dos homens, daí ele vai falar dos justos, depois ele vai falar dos homens, e depois ele termina então falando a respeito daquela pessoa que confia com Deus, aquela pessoa que foi resgatada por Deus dessa cultura do declínio. Nós não temos ideia daquilo que Deus fez conosco. Nós não temos ideia. E Davi vai mostrar essa ideia para nós aqui. Veja como Davi então consegue sobreviver a essa maré, a esse tsunami, seria a melhor palavra, que nos arrasta na cultura do declínio, que nos leva e a gente não tem força. Davi fala assim: eu não tenho forças para combater isso. Eu orei ontem, dormi bem, mas acordo, já estou gemendo. Como é duro viver dessa forma. Davi mostra o primeiro foco que a gente deve ter para sobrevivermos na cultura do declínio, é focar no caráter de Deus, no caráter santo de Deus. No final aí tem a palavra escrita em hebraico, que é a palavra kadosh, que significa santo. É aquela música que nós cantamos, santo, santo, santo. Tem coisas que eram impuras e se tornaram puras. Isto é, passaram por um processo de limpeza. Então foram purificadas. Mas a palavra santo é a ideia de que em nenhum momento, em toda a história, nunca jamais foi impura. É algo que é isento totalmente de qualquer mal. Então, para Davi lutar e resistir à cultura do declínio, ele fala que ele focou o seu olhar, o seu entendimento, a sua mente, no caráter de Deus. E olha que ele fala: ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade, e não tolera o pecado dos perversos. Deus tem uma revulsão contra o mal. Deus é luz. Aonde tem trevas, a presença de Deus desfaz todas as trevas. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Palavra pesada. Com essas palavras parece que Deus é mau. Parece que Deus é ruim. Deus não tem prazer. Deus não tolera. Deus não deixa ninguém ficar na sua presença. Deus odeia. Deus destrói, Deus detesta. Mas não é que o caráter de Deus é mau. É porque o caráter de Deus é bom, é santo. É por causa disso. Então Davi, diante da cultura do declínio, ele percebe que se ele pensar na maldade dos homens, ele vai mergulhar nessa cultura. Ele vai ser igual. E ele é igual. Ele não quer se deixar levar por esse tsunami. Então, naquela turbulência, ele olha para quem Deus é. E ele percebe que o caráter de Deus é totalmente contrário ao caráter, a essa mudança, a essa cultura do declínio. Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. E nós, muitas vezes, achamos que devemos aceitar o mal, aceitar aqui que ele fala, a maldade, o pecado dos perversos, aqueles que praticam o mal. Nós devemos aceitar os mentirosos, os assassinos, os enganadores. Então devemos aceitar, devemos ser tolerantes, amorosos. Então por isso nós vamos alterar o caráter de Deus. As pessoas estão alterando a pessoa de Deus, fazendo com que Deus seja aceitável, ou aceite os homens, a cultura do declínio, desse jeito. Então as pessoas afundadas nesse declínio ainda estão querendo ser aceitas e cultuarem a Deus. E aí usam textos bíblicos, adulterando a palavra de Deus, para alterar a pessoa de Deus. Então Deus já não é imutável, ele já não é mais soberano, ele já não é juiz, ele não tem direitos.
E Deus está submisso à vontade humana. Aonde o homem decreta, aonde o homem dá ordem, aonde o homem libera Deus para fazer alguma coisa ou não. E Deus mudou até a oração do Pai Nosso, né? Em vez do homem dizer, seja feita a tua vontade, é Deus que está falando, seja feita a tua vontade, viu? É Deus que está se inclinando e se submetendo à cultura do declínio, na mente deles. Mas Davi fala, Deus não muda. E eu quero tomar partido de Deus. Então, quando o Davi mantém o foco em Deus, ele escapa desse tsunami que está levando ele para baixo. Então, primeira coisa, mantenha o foco no caráter de Deus. Agora, Davi era igual. Nós conhecemos a história de Davi. A maldade estava no seu coração. A cultura do declínio estava no coração dele. Então, por que Davi tem o direito de reclamar? É que Davi se lembra do amor expiatório de Deus por ele, da soberania de Deus por ele, que o elegeu, que o comissionou, que o chamou para uma missão. Davi se lembra, não que ele tem direito de reclamar, mas ele se lembra que Deus o resgatou através do seu amor expiatório. Não havia nele nada de bom. Ele até fala num salmo, em pecado me concebeu minha mãe. A natureza pecaminosa foi quando o óvulo foi concebido ali e já estava ali em mim a natureza pecaminosa com potencial para fazer tudo aquilo que há de mal sobre a terra. Davi não é diferente. Mas por ele ser escolhido por Deus, Deus o regenerou, Deus o chamou, Deus o regenerou, Deus o justificou, Deus colocou nele o Espírito. E ele ainda continuou com a natureza pecaminosa e vai lutar contra isso e vai cair. Mas quando a confrontação vem, ele vai se arrepender, ele vai escapar. Então ele está declinando, a confrontação de Deus vem e ele escapa, ele volta. E ele fala sobre esse amor expiatório de Deus, que nos torna diferente, que nos livra dessa cultura do declínio. Versículo 7. Por causa do teu grande amor, eu entrarei na tua casa. Eu não tenho direito. Eu não sou melhor do que essas pessoas que estão afundadas no mal e estão caminhando no declínio. Mas é por causa do teu amor. Eu tenho possibilidade de entrar na tua presença. Porque eu sou pecador, eu preciso ser justificado. Mas o teu amor expiatório me fez justo. Me perdoou, me reconciliou. Eu sou grato, eu sou devedor. E ele fala, adorarei em teu santo templo com profunda reverência. Agora, onde Davi estava? Como que ele pode entrar no santo templo? Se ele está fugindo, e agora em Jerusalém não pode, era em Jerusalém, era no templo, que se prestavam os cultos, os sacrifícios, as orações. Davi já apresentou de manhã a oração, mas aonde ele apresentou? Aonde ele estava escondido. Talvez num buraco, numa caverna. E agora ele fala, eu entrarei, adorarei em teu templo com profunda reverência. É impossível isso para Davi. O templo estava em Jerusalém, a cidade era murada, havia soldados, estava à procura de Davi. Seria um suicídio ele ir atrás. Mas Davi, naquela época, tinha uma visão melhor do que muitos de nós temos. Davi considerava o lugar de adoração, de oferecer sacrifício, de apresentar as orações, o templo. Foi ali que Deus estabeleceu. Mas Davi tinha uma visão além do ritual, além do lugar físico. Ele entendia que a espiritualidade dele era metafísica, está além das circunstâncias físicas. Então ele pode, na onde ele estiver, se ele não pode apresentar o sacrifício, ele levanta as mãos. Nós vimos lá no Salmo 146, 47. Davi levanta as mãos. Isto é, o ritual pode ser bonito, mas se não tiver consistência no coração, não vale nada. E Davi entendia isso. Ele sabia que o importante para Deus é que o ritual representasse
o que estava no coração, a consistência do coração. Então, se ele não tem a possibilidade de estar lá no templo, ele não deixava de praticar a disciplina do relacionamento com Deus. Ele levantava as mãos. Se ele não podia cantar em voz alta, ele cantava mentalmente. E ele fala assim: adorarei em teu santo templo com profunda reverência. Ali aonde ele estava, ele prestava um culto sozinho, com reverência, integral a Deus. Ele tinha essa visão que no Novo Testamento é ensinado, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isto é, quando a gente se direciona, depende só do lugar, só daquela hora, só daquele momento, só daquele jeito. É muito bom quando nós podemos ter todos os recursos, um lugar confortável, um horário, mas tem momentos na perseguição ou nos empecilhos que a gente não consegue. Então não tenho lugar, meus irmãos não estão aqui comigo para a gente cantar junto, então não vou fazer nada, não pode. Não, é nessa hora que Deus vai sondar o nosso coração e vai ver se o nosso relacionamento é verdadeiro ou não com Ele. Além dele poder entrar, o amor expiatório fez agora que o derramamento de sangue deu condições para Davi, para ele entrar na presença de Deus. Não há outro meio de se entrar na presença de Deus sem o amor expiatório, sem o derramamento de sangue. Hebreus fala: sem derramamento de sangue não há expiação dos pecados. Os pecados não são cobertos, os pecados estarão ali. E qualquer pessoa que ousar entrar na presença de Deus será fulminada. Mas o amor de Deus, o amor expiatório, propicia a condição para a gente entrar na sua presença. Agora, como permanecer na presença de Deus? Há exigências também. Como caminhar na presença de Deus? Há exigências. Alguns acham que é só entrar e agora liberou geral. Eu posso fazer o que eu bem entendo, posso continuar. Agora eu posso pecar como eu pecava e agora eu estou protegido. Eu adquiri um corpo fechado. Acho que é na Umbanda que tem essa ideia, né, de que você vai lá, os caras fazem um passe lá, faz algumas coisinhas lá, e a partir dali você está com o corpo fechado. Parece o Matrix. O cara pode dar tiro em você e as balas saem, você não será atingido por calúnia, não será atingido por nada. Algumas pessoas acham que é assim. Como que eu entro na presença de Deus? Aceitando a Jesus, ser batizado, dar o dízimo, frequentar a igreja. Então eu entro. Agora eu sou bom. Agora eu posso continuar fazendo que nada de mal vai acontecer. Só que a gente está nas mãos do Deus poderoso, que quer nos transformar à imagem de Cristo. E aí o que Davi fala no versículo 8: conduz-me pela justiça, pega eu pela mão e me traz para a justiça, para a vida reta, para uma vida de retidão igual ao caráter de Jesus. Pega pela minha mão, Deus, para que meus inimigos não me vençam. O que Davi está querendo dizer aqui? Não é aquela vitória do corpo fechado. É que meus inimigos, com a pressão que eles têm, não me tornem iguais a ele. Porque, normalmente, a tribulação, a pressão, a perseguição, ela produz em nós sentimentos de revide, de vingança. E quando fazemos isso, nós estamos agindo iguais a quem? A eles. Então Davi está pedindo que Deus pegue ele pela mão e guie pela justiça, para que os inimigos não tenham vitória sobre ele. Isto é, para que os inimigos não tornem ele iguais a eles, para que ele consiga resistir. E ele fala mais ainda: remove os obstáculos do teu caminho para que eu siga. Isto é, os obstáculos estão aonde? Deus tem um caminho para Davi, e quais são esses obstáculos? Os obstáculos estão aonde? Estão nele, no coração dele. A sua incredulidade, a sua dúvida, falta de perseverança, a luta entre escolher o próprio caminho e escolher o caminho de Deus. Então Deus faz de um jeito que esses obstáculos que eu tenho para seguir a sua justiça sejam removidos pelo Senhor. Você entende isso?
Eu acho que é só olhar um pouco para a nossa vida e percebe. Quantos obstáculos nós temos no caminho, Senhor? Mas os obstáculos não são de outras pessoas, são os nossos. Somos nós. Geralmente queremos agir como Adão. Foi a mulher. Foi a serpente. Nós sempre jogamos a culpa em outras pessoas. Mas o problema está sempre em nós. E Davi fala, remove-o, para que eu possa, para que eu consiga te seguir. Então é quando Deus dá coragem, Deus dá perseverança. E aí quando Deus remove algumas coisas, dói. Porque Ele não quer perder algumas coisas. Nós não queremos. E Davi, corajosamente, ele mostra aqui que ele entrou na presença de Deus por causa do seu amor expiatório. E ele pede para Deus o guiar, para que ele não seja igual aos inimigos. Não escape dessa cultura do declínio. O fato de sermos salvos, redimidos, resgatados, nós não estamos isentos de seguir a cultura do declínio. Muitas igrejas estão muito avançadas na cultura do declínio. Estão quase lá embaixo. Algumas delas estão pior do que a própria sociedade. Além disso, promovem em nome de Deus a cultura do declínio. E para as pessoas de bem, ver isso, ouvir isso, aqueles que temem a Deus, é quase que um purgatório, nos faz sofrer. Constantemente estou conversando com alguns de vocês mandam algumas coisas para mim, e a gente fica quase que aterrorizado, dói, assustado, desanima. Quantos pastores, missionários estão desanimados? Porque muitas vezes querem transformações na vida da pessoa, fazem de tudo para que as pessoas... Mas esses pastores não têm poder para abrir o coração e remover o programa que está lá implantado e instalar um novo software e a pessoa sair vivendo como se... Não, isso é o coração. Depende da pessoa. E muitos pastores gastam anos e anos ali trabalhando com pessoas e não vê resultado. Pelo contrário, cada vez está pior. Pastores estão até se suicidando, abandonando o ministério com um sentimento de fracasso por causa dessa pressão que nós temos. Por isso que Davi pede: Senhor, guia-me pela tua justiça, remove, para que eu não entre. Se a gente não pedir, nós vamos entrar. Versículo 9. Davi vai falar a profundidade desse declínio, da onde que ele pediu para não entrar. A palavra aqui é abunai, né? Isso é perigoso, né? Isso daqui é perigo. Olha o que Davi fala: meus inimigos são incapazes de falar a verdade. As pessoas estão nesse declínio, não têm capacidade para falar a verdade. Tudo é mentira. Sabe aquela pessoa que parece que mentira é um mal necessário? O desejo mais intenso é o íntimo, lá dentro, que faz com que a gente tenha propósitos, vocações, direções, ânimo. O desejo lá no coração mais intenso é destruir. Por mais que venha fazer o bem, alguma coisa assim, mas o que está por trás é destruir, é difamar, é prejudicar, é ter um lucro fácil, que não considerando que outras pessoas podem ter um prejuízo. Eles que... Né? O que importa é o meu lucro. Então o desejo, lá a mente, lá o coração, a boca, a conversa é repulsiva. Como que ela é repulsiva? Ela é como o mau cheiro de um túmulo aberto. Aqui não é só um mau cheiro, mas acho que vocês sabem, né, que não dá para brincar com defunto. Ali pode ter doenças, contaminações, você pode morrer brevemente. Então não é só um mau cheiro.
E ninguém fica lá brincando, olhando pertinho, todo dia abrindo o túmulo lá para dar uma cheiradinha. É algo que está em destruição, algo que mata. Sua língua é cheia de bajulação. Vocês estão entendendo o que o texto Davi está querendo mostrar para nós aqui? Todas as áreas de comunicação está contaminada. É a mente que produz a comunicação, é a boca, né? Na sua versão talvez tenha boca, a língua e lábios. Tudo está contaminado e visa destruir, matar, prejudicar. Agora, essa visão sobre eles, Davi tem por causa que ele focou o caráter santo de Deus. Quem não tem foco no caráter santo de Deus, não consegue, vai elogiar. Olha como essa pessoa é esperta. Ela é modelo para mim. Eu vou querer seguir os seus passos. Ah, se ela publicar um livro de como ter sucesso, eu vou comprar, porque eu quero isso para mim. E sabe qual é o mais perigo aqui? Do caráter dos inimigos de Deus? É a bajulação. Você lembra que eu comecei falando que o louvor, quando pessoas elogiam e honram, é muito gostoso? Mas é muito mais gostoso honrar e louvar a Deus, porque parece que é a coisa mais eterna. O mal, ele é tão mal, porque apesar de ser como um sepulcro aberto, a intenção é destruir, mas ele se apresenta diante de nós com bajulação. Uau! Você lembra Satanás com Eva? Né? Chegou lá. O que Deus diz? Todas as árvores podemos comer, mas essa que está no centro aqui não podemos comer. Por quê? Sim, não é bem assim. Deus não está querendo o bem de vocês. Vocês são importantes. Vocês têm que crescer. Vocês têm que desenvolver. Tem que ser igual a Ele. Começou com uma bajulação, despertando um desejo, um interesse, sem considerar a rebeldia contra Deus. A bajulação do maligno é assim. Ela chega para nós, faz com que a gente tenha uma ideia de que merecemos e podemos ser melhores, mas nunca vai considerar que aquele ato é uma rebelião contra Deus. Por isso que Davi, ele fala, o mais perigoso é a bajulação. E como nós gostamos de ser bajulados? Recentemente eu li uma vez um fato que aconteceu, que a pessoa fez algo muito triste, muito ruim, algo vergonhoso. E eu percebi que essa pessoa ficou muito contente pela bajulação que ela recebeu, pelos aplausos que ela recebeu. Numa das mensagens eu falei, cuidado com os aplausos. Verifique quem está te aplaudindo. E é o que aconteceu. A profundidade do declínio chega a esse ponto. Versículo 10. Davi, então, depois de considerar o seu gemido, antes de qualquer coisa, focar no caráter de Deus, então agora ele foca, ele tem condições de avaliar o comportamento das pessoas, ele abriu-se os olhos para a maldade, ele não caiu naquela ideia de bajulação. Então ele não é que ele agora tem direito de fazer isso, ele simplesmente está se apropriando das promessas, das alianças de Deus e falando, Deus, o Senhor tem esse todo o direito, eu concordo com o Senhor, eu estou do teu lado. Então por isso que Davi fala, Deus, declara os culpados. Deus já tinha desde o começo, desde Adão, em toda a lei, mostrado quando que uma pessoa é culpada e quando não é culpada. Então Davi simplesmente está expressando, Deus, eu concordo com isso. Algumas vezes nós discordamos de Deus e apoiamos o mal. Por causa de concentrar o seu foco no caráter de Deus e conseguir enxergar a maldade, Davi fala, quem está agindo isso está em rebelião contra Deus. Então eles estão, é necessário. O que Davi está fazendo aqui, ele não está lançando uma maldição. Inicialmente a gente olha esse texto aqui e parece, Davi não tem o direito de mandar uma maldição. Sabe o que Davi está fazendo? Ele está lançando uma bênção sobre as pessoas. Como assim?
Ele está falando a realidade em que essas pessoas estão vivendo diante de Deus. Então, com essas palavras, Davi espera que essas pessoas fiquem apavoradas, que reconheçam a situação em que estão e peçam ajuda, peçam socorro. Então, é uma bênção que Davi está fazendo com essas pessoas. Até no Salmo 4, quando Davi fala, até quando vocês, Davi está falando, vocês estão perdendo tempo, vocês estão lutando contra Deus e contra o destino de vocês, vocês estão loucos, aprume-se, se arrependam. Davi, ao falar essas palavras, é isso que ele quer alcançar. Ele quer mostrar que é uma possibilidade da pessoa escapar desse declínio, que não vai terminar na terra, vai terminar no inferno, longe de Deus. Davi aqui, apesar dessas palavras duras, ele quer o resgate das pessoas. É isso que aconteceu com Jesus Cristo e com Deus. Ele tinha todo o direito, ele que conhece o coração do homem. Todos estavam condenados diante dele, debaixo da sua ira. Ele assim, ainda assim, manda o seu filho Jesus para expor o pecado. A primeira coisa que Jesus fez foi expor o pecado, expor o coração daquelas autoridades que estavam rebeldes a Deus, expor o coração daqueles legalistas, daqueles moralistas, de todo mundo. Só que quando expôs o coração daqueles que estavam doentes e aceitaram a avaliação, eu estou doente, por favor, Jesus, me cure, me salve. O que aconteceu? Foram salvos. E Lucas é o evangelho que mais fala que Jesus fala, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. O que Davi quer aqui é que no meio desse grupo de pessoas que vão ouvir essas palavras, não se ofendam, mas se arrependam. Só que na maior parte das vezes, quando a gente fala isso, as pessoas vão dizer para nós, que direito que você tem? Imagine, esse não é o Deus da Bíblia, um Deus de ódio que manda pessoas para o inferno. Agora algumas pessoas ficam apavoradas. Eu me converti, desculpa, deixa eu mudar um pouco a história. Eu me converti quando tinha 16 anos, mas aos 9 anos eu morava numa casa de madeira que não tinha teto. Teto tinha, não tinha forro. Então o quarto do meu pai era de um lado e eu e meu irmão moravam no outro lado, minha avó no outro quarto. E meu pai tinha uma Bíblia da minha avó e ele começou a ler Apocalipse. E ele, criança à noite, ele lendo Apocalipse, monstros, isso, aquilo, e eu fui imaginando esse tipo de monstro, e a Bíblia vai colocando cabeça disso, cabeça daquilo, garras disso, eu comecei, e Apocalipse falava desse julgamento, Deus vai julgar o mal, vai salvar os que creem nele, Deus vai punir o mal. Aquilo criou um terror na minha cabeça, de que um dia, com 9 anos, eu teria que prestar contas para Deus. No dia que eu morresse, eu estaria diante de Deus e Ele me mandaria para o grande lago de fogo ou para a sua eternidade. E eu não sabia o que fazer. Daí fui numa escola bíblica de férias da igreja da Rosana, que ela era. Já ouvi algumas coisas, já fiquei meio encucado assim. E aos 16 anos, então, comecei a estudar junto com a Rosana. Acho que quando eu fui na igreja da Rosana, tive que ter uns 10, 11 anos. Mas aos 16 anos, mudei para perto de onde a Rosana morava, começamos a estudar junto. Ela convidou eu para ir para a igreja, fui lá, e o pastor era muito simples, mas simplesmente ele pregava isso: más notícias e boas notícias. E eu falei, esse pastor não está com nada. E ele falava muito sobre idolatria, de trocar Deus por outros deuses. Eu falei, e eu era coroinha da igreja católica, eu me senti totalmente ofendido. Eu falei, vou provar para esse pastor que ele está errado. Então fui para a Bíblia, essa Bíblia de capa vermelha da minha avó, e fui lá, comecei a buscar em Jeremias e Ezequiel. Demorou 2 domingos, cheguei, pastor, eu creio em Cristo. E ganhei a Rosana de presente. Por causa das más notícias. Mas ninguém quer ouvir má notícia.
É complicado hoje você falar para as pessoas. Né? A gente tem que ter uma mensagem. Olha, Deus quer te dar felicidade. Deus quer preencher o vazio do seu coração. Deus vai te enriquecer. Sabe, só promessas vazias para esse mundo aqui. Davi ele fala: ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Que isso é, esse planejamento para ter sucesso transforma em armadilhas para eles. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Nós temos que entender, qualquer pessoa que quer até viver no nosso meio, mas não nasceu de novo, não se submeteu à palavra de Deus, ela é rebelde contra Deus. Ela está em rebelião contra Deus. Isso é o maior perigo que a pessoa pode ter. Por isso que nós temos que ajudá-las. Mostrar para elas. Talvez até pagar um preço caro de perder até uma amizade. Então Davi, ele tinha o foco na justiça divina. E com isso ele enfrentava o gemido. E aí Davi termina o seu salmo mostrando a paz que nós temos em Deus. A palavra shalom é a palavra paz. Em Hebreus não, Filipenses, Paulo fala que a paz de Deus guarda os vossos corações. E o Deus da paz. A ideia aqui é que não é que as circunstâncias, a perseguição, a oposição, as tribulações, a sociedade em declínio vai ser consertada, não vai ter mais. A ideia aqui é que Deus vai se colocar ao nosso redor, como se fosse um escudo, como muros. Deus vai criar muros. E apesar da gente ouvir tanto barulho, tanta coisa ruim lá, a gente vai sentir Deus ao nosso redor e a gente vai ter paz no coração, como se estivéssemos protegidos. Por isso que Davi no Salmo 4, ele fala assim: eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha paz, eu sinto o Senhor ao meu redor. Mesmo que os homens me matem, mas eu estarei contigo. Eles estarão fazendo um favor. Agora, para eles, será muito pior ainda. Então Davi fala a respeito dos regenerados, as pessoas que foram resgatadas, que foram chamadas e não resistiram ao chamado de Deus, e foram justificados, e agora estão sendo santificados, e serão glorificados. Isto é, a boa obra de Deus vai terminar, vai ser completada até o fim. Davi fala: alegre-se, porém, todos que em ti se refugiam. Aqueles que ouviram as más novas e pediram socorro. Jesus, me socorre. Eu creio que o Senhor é o Salvador e quero que o Senhor seja meu Senhor. Alegre-se, porém, todos que em ti se refugiam. Que cantem alegres louvores para sempre, porque será possível cantar louvores ao Senhor para sempre. Os regenerados vão louvar ao Senhor para sempre, porque Deus o regenerou, deu um novo nascimento. Estende, o pedido de Davi é: estende sobre eles tua proteção, como a galinha que protege os seus filhotes, os seus pintinhos, para que exultem todos que amam o teu nome. Davi começa a falar sobre gemido. E como ele está terminando aqui? Louvor, alegrem-se, cantem, exultem. E ele fala no versículo 12: por quê? Pois tu, Senhor, abençoa os justos, com o teu favor os protege como um escudo, como um muro. Justos? Eu? Não sei sobre vocês acham que não tem condição de ser chamado justo, mas eu não tenho condição de ser chamado justo. Mas por que eu sou chamado justo? Porque eu criei, e ao crer eu estou em Cristo, e Ele é o justo, e todos que estão nele foram justificados. Ainda temos a natureza pecaminosa que é atraída para a cultura do declínio, mas Deus nos disciplina e fala: vem para cá, pega na nossa mão, dá uns puxão. É igual filho, no começo a gente carrega no colo, depois a gente já anda com a mão dadas, e depois a gente solta. Mas se o filho, se um caminhão vem vindo
e o filho não está vindo, está todo contente, você vai lá e pega por trás. Deus é assim. O gemido, essa experiência que Davi teve, é mais ou menos quando aquela criança acorda e não vê a mãe ou o pai. Ela acorda, mas não acordou ainda, faz aquele gemido, aquela gritaria, e aí você pega a criança no braço e ela continua desse jeito ainda. E aí o que você faz? Se você é mãe ou pai, a criança está aquele choro, aquela agonia, aquele gemido, e está nos seus braços, o que você faz? O que você já fez? Ninar, tal, mas a criança não para, ela está apavorada. E parece que ela quer sair dos seus braços. O que você faz? O que a gente faz? Ok, traz para perto. Mas a gente fala, é o papai. É o papai. É a mamãe. Aí os olhos, quando você acorda, está tudo embaçado. Então a criança, o gemido faz com que a gente fique distraído, a gente não percebe o que está acontecendo. Parece que é mais perigoso, a gente é arrancado do berço e parece que alguém está levando, eu vou ser morto, e você começa a gemer e apavorado e tal. E a gente fala, é o papai, é a mamãe, calma, é a mamãe. É isso que Davi passou aqui. Ele estava gemendo, mas ele teve foco em Deus. Ele sentiu que ele estava nos braços de Deus, Deus falando, é o papai. É o papai. Se acalma. E aí nesses 2 versículos finais, aí a criança parte e dá aquele sorriso. É o que Davi fala, alegre-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles a tua proteção, para que exultem todos que amem teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os teus filhos. Com teu favor, os protege como um escudo. É a palavra Shalom. Não sei se essa frase está certa. Se vocês discordarem, me falem depois. Jesus gemeu na cruz para não gemermos na eternidade sem Deus. Se você olha o Evangelho, você vê ali Jesus gemendo, mas não abriu sua boca. Ele gemeu como ovelha muda, levado a matadouro, mas ele agonizou. Falou poucas palavras, 7 palavras Jesus falou na cruz. Até ele falou assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era um grito de gemido. Mas ele suportou, ele tinha todo o poder para sair dali e exterminar os inimigos, mas ele sabia que aquilo ali produziria frutos, e esses frutos estão aqui agora. Como tratar o gemido derivado da cultura do declínio? O que nós aprendemos hoje? Focar o caráter santo de Deus, lembrar sempre do amor expiatório de Deus. Sem Ele nós não poderíamos ter acesso a Deus. Sem Ele nós não poderíamos ser regenerados. Focar na profundidade, entender a profundidade do declínio. Muitas vezes isso parece como honra, parece como esperteza, parece como sucesso, mas é o declínio. Lembrar da justiça divina. Deus vai julgar. Agora eu tenho que concordar com Deus, mas não tenho que estipular quando deve ser julgado. Eu não tenho que clamar por condenação para os meus inimigos. Para os meus inimigos, eu tenho que pedir perdão, dar o perdão. Agora, os inimigos de Deus, eu não tenho que amaldiçoá-los, é por conta de Deus. O tempo que Deus vai fazer isso é da conta dele também. Eu não preciso apressar, eu simplesmente preciso confiar e ser protegido. E lembrar que nós, como regenerados, temos uma proteção que ninguém pode destruir, ninguém pode invadir os muros de proteção de Deus, nem morte, nem potestades, nem espada, nada poderá nos destruir e tirar essa proteção que nós temos em Deus.
Algumas conclusões, algumas frases. Não deixe o declínio, né, essa queda moral, desviar o seu foco do caráter santo de Deus. Eu sei que vai desanimar. Só eu que faço desse jeito? Não quero nem saber, mas e eu fazendo desse jeito, eu sofro e ainda sou perseguido, sou maltratado. Continua! Foque no caráter santo de Deus e continue. Lembre-se sempre que fomos resgatados desse declínio e fomos regenerados, nascemos de novo pela graça de Deus. Nós não merecíamos. Nade contra a maré. Não desista. Cansa. Desanima. Não desista. Como Davi, Senhor, guia-me, remove os obstáculos, segura na minha mão. É lá que você vai encontrar socorro. Talvez você vai ver até irmãos, pessoas que estão caminhando com a gente um dia, abandonando tudo, jogando tudo fora e até te prejudicando. Continue firme. Fica firme. Confie na justiça divina, no tempo de Deus. Ele tem o tempo reservado. A pessoa mais ansiosa para eliminar o mal é a própria pessoa de Deus. Ansiosa no bom sentido, é o que ele mais quer. Mas ele tem o seu tempo ideal. Ele não está dormindo. Ele tem as suas razões. No final a gente vai entender. Se não entendemos porque Deus não eliminou o mal ainda, nós vamos entender um dia. O mal é a última coisa a ser destruída. A morte já foi julgada e ela vai ser eliminada juntamente com o mal. Quando a morte e o mal forem eliminados, nós viveremos para sempre com Deus. O mal vai ser tirado do nosso ser. Nós vamos ter a capacidade para nunca mais pecar. Relembre sempre, todo dia, a todo instante, a proteção que temos em Deus, sem merecer. Essa segurança, proteção, nenhum força militar, força policial, nenhuma casa, nenhum palácio, nenhum país pode dar. Somente a pessoa de Deus. Amém?